Nunca corra à noite sozinho, especialmente se o caminho que você escolheu desaparece atrás de você. Lucas era um corredor dedicado. Depois de um término conturbado com a namorada e alguns problemas no trabalho, correr virou sua válvula de escape. Durante o dia, o parque da cidade estava sempre lotado, então ele preferia o silêncio da noite. Um silêncio cortado apenas pelos próprios passos e pela respiração acelerada. Morava em uma cidade do interior, com ruas mal iluminadas e uma reserva florestal que cortava parte da região. Era exatamente ali que ele mais gostava de correr, pela trilha de terra batida no meio das árvores. Ele dizia que aquilo conectava com algo mais profundo, algo primitivo. Mas naquela noite em especial, a sensação foi diferente. Antes mesmo de sair de casa, Lucas sentiu uma pontada no estômago, como se algo o alertasse para não ir. Mesmo assim, ele amarrou os tênis, colocou os fones e saiu. A neblina estava mais densa do que o normal, e o ar parecia pesado, quase pastoso. Mas ele seguiu. Com a playlist já tocando em seus ouvidos, Lucas acelerou o ritmo. O caminho era conhecido, mas a sensação de estar sendo observado o deixou inquieto. Ele tirou um dos fones, e nesse momento percebeu que os sons da floresta haviam sumido. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nenhum animal noturno. Apenas o barulho do seu tênis batendo na terra úmida. Ao passar por um ponto onde sempre havia um tronco caído, percebeu que o tronco não estava mais lá. Em seu lugar, um buraco profundo se abria, escuro como breu. Lucas parou, confuso. Olhou em volta, mas a trilha atrás dele também tinha desaparecido. Ele se virou e viu apenas árvores, uma floresta completamente diferente. O suor frio escorreu por sua testa. Tentou voltar pelo mesmo caminho, mas por mais que corresse, só dava voltas. O GPS do celular travou, e a bateria começou a drenar rapidamente, mesmo estando quase cheia minutos antes. A trilha o engolira. Ou melhor, o lugar onde ele estava agora não era mais a trilha. Foi quando escutou um som que não vinha de nenhum animal, um sussurro rouco, abafado, que se espalhava entre as árvores. Um sussurro que dizia o seu nome. Lucas. Lucas. Repetido, ecoado, distorcido. Ele começou a correr sem rumo, desesperado. A cada passo, os galhos pareciam se mover, como se a floresta estivesse viva. Suas pernas começaram a pesar, como se o chão tentasse agarrá-lo. Então, viu uma figura no meio do caminho. Uma silhueta escura, magra, com os braços longos demais. Os olhos. Não havia olhos. Apenas buracos negros, fundos, que pareciam sugar a pouca luz ao redor. Lucas travou. Tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura apenas apontou para o chão, e então ele viu. Era o próprio corpo. Deitado, inerte, com os olhos arregalados de terror. Mas ele ainda estava em pé. Ainda estava consciente. Ou achava que estava. Quando olhou novamente, a figura já não estava mais ali. Mas o corpo, o seu corpo, continuava. E de dentro da boca, começava a sair uma sombra escura, que rastejava em sua direção. Lucas tentou fugir, mas seus pés estavam presos, como se raízes tivessem se enrolado em suas pernas. A sombra se aproximava rápido, e quando tocou seus tornozelos, uma sensação de gelar os ossos percorreu todo o seu corpo. Ele gritou. E acordou. Estava deitado na trilha, com o rosto no chão, sujo de terra e sangue seco escorrendo do nariz. A neblina ainda estava ali. O celular, ao lado dele, piscava com 1% de bateria. Tentou se levantar e sentiu uma dor lancinante nas costelas. Mas conseguiu. Quando olhou para o caminho, viu a trilha de volta à forma original. O tronco caído estava lá. Correu mancando até a rua, pegou um táxi e voltou para casa sem dizer uma palavra. Naquela noite, jurou nunca mais correr sozinho. Mas o que mais o aterrorizou foi o que viu horas depois, ao revisar as filmagens do aplicativo de corrida. O trajeto desenhava um círculo perfeito. E no centro, estava ele. Desde aquela noite,
Lucas nunca mais conseguiu correr. Desenvolveu ataques de pânico, insônia e uma fobia inexplicável do escuro. Disse aos amigos que toda vez que fecha os olhos, escuta novamente aqueles sussurros. E que às vezes, quando anda pela casa à noite, vê uma sombra parada na porta do quarto, apontando para ele. Uma sombra magra, sem olhos. Uma sombra que não pertence a este mundo. E você? Costuma correr à noite? Pense bem antes de sair sozinho. E se gostou dessa história, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, o que te persegue não quer que você chegue em casa. Tem gente que corre para se livrar do estresse. Mas e quando o estresse começa a correr atrás de você? Natália era do tipo que não abria mão de seus rituais. E correr à noite era um deles. Trabalhava durante o dia como revisora de textos numa editora, e sua mente vivia sobrecarregada de palavras, prazos e pressão. Quando a noite caía, ela calçava os tênis, colocava sua faixa de cabelo, ajustava o relógio esportivo e desaparecia pelas ruas do bairro onde morava, na periferia de São Paulo. A cidade viva e caótica parecia dormir sob o manto escuro da madrugada, e isso dava a ela uma falsa sensação de tranquilidade. O trajeto era sempre o mesmo. Uma sequência de ruas calmas, uma praça arborizada e um trecho final por uma rua ladeada por muros altos e poucas casas. Ela já conhecia cada poste, cada árvore torta e cada buraco na calçada. Era o único momento do dia em que sentia que tinha algum controle. Mas naquela noite, algo estava diferente. O ar estava parado demais, e mesmo os cães que sempre latiam à sua passagem estavam silenciosos. Natália apertou o ritmo, como se estivesse tentando escapar de algo que ainda nem tinha acontecido. Ao chegar na praça, ela percebeu que a iluminação estava oscilando. Os postes de luz tremeluziam, piscando em intervalos desconexos, como se estivessem tentando enviar uma mensagem. O chão da praça estava coberto por uma neblina rasteira, incomum para aquela região. Mesmo assim, ela continuou correndo. Foi quando sentiu, pela primeira vez, a presença. Era uma sensação gelada na nuca, um arrepio que percorreu a espinha e fez seus pelos se eriçarem. Ela parou, respirando fundo, tentando convencer a si mesma de que era apenas paranoia. Olhou para trás. Ninguém. Mas ao virar-se novamente para continuar, ouviu o primeiro som, passos. Passos leves, rápidos, exatamente no mesmo ritmo dos seus. Parou. E os passos pararam também. Tentou rir da situação, mas sua voz saiu fraca. Ligou a lanterna do celular e iluminou o caminho à frente. Nada. Mas quando virou para trás mais uma vez, jurava ter visto uma sombra atravessar a esquina, rápido demais para ser uma pessoa comum. O medo se instalou. Ela decidiu encurtar o percurso e pegar um atalho por um beco que evitava normalmente. Mas nessa noite, parecia a melhor escolha. Ela não sabia que estava entrando numa armadilha. O beco era estreito, cercado por muros altos e lixo acumulado. A luz da rua não chegava até ali. Ela começou a correr mais rápido, quase tropeçando nos próprios passos. Foi quando escutou novamente os mesmos passos, só que agora, mais próximos. Olhou para o lado e viu, por uma fração de segundo, algo se movendo junto com ela. Um vulto espelhando seus movimentos. E então, uma risada. Baixa, abafada, como se viesse de dentro da própria parede. Ela parou. A respiração ofegante. Os suores correndo frio. E então viu. No reflexo do vidro de uma janela quebrada ao lado, havia algo atrás dela. Algo que não estava ali quando ela se virou. Alto, esguio, com o rosto coberto por uma pele cinza e fina como papel queimado. Os olhos eram 2 buracos pretos, e a boca, uma abertura larga, como se tivesse sido rasgada com uma faca. Aquilo estendeu o braço, e por um segundo, Natália não conseguiu se mover. O medo era paralisante. Mas quando aquele braço tocou sua sombra no chão, ela sentiu uma dor lancinante na espinha, como se estivesse sendo arrancada de dentro de si. Gritou. Um grito que ninguém ouviu. Na manhã seguinte, um morador encontrou Natália caída na calçada, nos fundos de uma loja abandonada. Estava viva, mas inconsciente.
Foi levada ao hospital, onde passou 3 dias em coma. Quando acordou, não se lembrava de nada. Pelo menos foi isso que disse aos médicos. Mas a verdade é que ela lembrava sim. Lembrava dos olhos vazios, da boca aberta e do toque gelado que atravessou sua alma. Lembrava do momento em que correu, e a coisa correu com ela. Lembrava que, durante o tempo em que esteve desacordada, sonhava com uma estrada sem fim, correndo sozinha, e sempre que olhava para trás, via uma figura idêntica a ela, mas sorrindo de maneira antinatural. Desde então, Natália se recusa a sair de casa à noite. Tapou todas as janelas, tirou os espelhos das paredes e vive cercada por luzes que nunca apaga. Já tentou explicar a sensação de estar sendo observada o tempo todo, mas ninguém acredita. Ela não corre mais. Mal consegue caminhar pelos próprios cômodos sem sentir que algo segue seus passos. Algo que só ela vê. A última postagem no perfil de Natália antes de desaparecer foi uma foto do par de tênis que ela usava em suas corridas. Na legenda, apenas uma frase: "Se um dia eu parar, é porque algo me alcançou." Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ela. A polícia não encontrou sinais de arrombamento, luta ou fuga. A única coisa fora do lugar foi um reflexo estranho captado por uma câmera de segurança da rua, onde 2 silhuetas pareciam caminhar lado a lado, mas apenas uma delas tocava o chão. Você pode até achar que isso é só uma lenda urbana, mas da próxima vez que resolver correr sozinho à noite, pare e escute. Se os seus passos não forem os únicos, então corra. Mas corra sabendo que talvez o que está atrás de você não quer ultrapassá-lo. Quer se tornar você. Se essa história te arrepiou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E nunca se esqueça, existem coisas que correm mais rápido que o medo. Algumas pessoas correm para esquecer. Mas e quando a própria corrida é o que te faz lembrar do pior? Lucas tinha 27 anos e era um corredor amador. Começou a correr por recomendação médica, depois de uma crise de ansiedade que quase o levou ao colapso. Com o tempo, a atividade se tornou um vício saudável. Mas, diferente da maioria dos corredores, Lucas só conseguia correr de madrugada. Era o único momento em que sentia que o mundo não estava observando, julgando, pressionando. As ruas vazias, o som abafado de seus tênis tocando o asfalto, a solidão do asfalto escuro, aquilo era libertador. No entanto, naquela noite em específico, ele sentia algo diferente. Não era cansaço, tampouco preguiça. Era um peso no peito. A mesma rota de sempre parecia mais longa. O bairro onde morava, em Belo Horizonte, era considerado tranquilo, mas naquela madrugada o silêncio parecia carregar algo pesado, denso. Mesmo assim, Lucas ignorou o sinal interno de alerta. Colocou os fones de ouvido, apertou play na sua playlist de treino e começou a correr como sempre. Mas em vez de se sentir mais leve a cada passada, sentia-se mais observado. A corrida seguia normalmente nos primeiros 15 minutos. Mas em um trecho específico da Avenida Henrique Dumont, ele viu algo incomum: um homem parado sob a sombra de uma árvore, imóvel, vestindo o que parecia ser um sobretudo. Lucas tentou não dar atenção. Era comum encontrar gente estranha vagando pela noite. Mas ao passar pelo homem, percebeu algo que o gelou por dentro. Ele também usava tênis de corrida. E não qualquer tênis. Era exatamente o mesmo modelo que o dele. Na mesma cor. A coincidência o fez diminuir o ritmo e olhar discretamente para trás. O homem não estava mais lá. A árvore estava vazia. Como se tivesse evaporado. Lucas olhou em volta, tentando encontrar uma explicação lógica, até que ouviu o som. Passos atrás dele. Rápidos. Rítmicos. Precisos. Tirou os fones. Os passos continuavam. Ele acelerou. Os passos também. Seu coração batia forte, mas não só pela corrida. Ele não sabia quem estava atrás dele, mas sabia que não corria sozinho. Desviando do trajeto habitual, Lucas entrou por uma rua estreita que levava ao parque do bairro. A ideia era despistar quem quer que estivesse ali. As luzes dos postes se tornavam cada vez mais escassas à medida que adentrava a vegetação baixa do parque. As árvores lançavam sombras distorcidas no chão, e os galhos secos estalavam sob seus pés.
E mesmo com a respiração ofegante, ele ainda ouvia os passos. Não era imaginação. Eram reais. Parou de correr abruptamente e se virou. Nada. A rua atrás estava deserta. Mas quando se virou de novo para seguir em frente, deu de cara com ele. O homem de antes. Parado a 2 metros de distância, imóvel, olhando para ele. Ou melhor, sem olhos. Onde deveriam estar seus olhos, havia buracos escuros. A pele do rosto era enrugada, como se tivesse sido costurada e depois arrancada. E o tênis era idêntico ao de Lucas. Ele tentou gritar, mas sua garganta travou. O homem estendeu a mão lentamente. E então, Lucas caiu. Não tropeçou. Foi puxado. Algo segurava seu tornozelo com força. E enquanto tentava se levantar, ouviu a respiração do homem mais próxima, mais profunda, mais animalesca. Ele acordou no meio da mata, com o rosto coberto de folhas secas e arranhões nos braços. O relógio marcava 4h17. Não sabia quanto tempo tinha ficado desacordado. Levantou cambaleando, confuso, tentando lembrar o que tinha acontecido. O parque estava vazio, como se nada tivesse acontecido. Caminhou até em casa em estado de choque. Não contou a ninguém o que viu, nem o que sentiu. Mas as marcas ficaram. Dias depois, notou que seu tênis estava diferente. Mesmo modelo, mesmo número. Mas não parecia o mesmo. Era como se tivesse sido trocado por um novo, mas antigo. Com costuras nos lugares errados, manchas escuras no tecido e, principalmente, com a palmilha marcada com uma letra L estranha, desenhada com o que parecia ser sangue seco. Ele tentou jogar fora. Mas no dia seguinte, o par estava de volta na porta de casa. Tentou queimá-lo. Enterrou no quintal. Mas eles voltavam. Sempre. Lucas parou de correr. Mas mesmo sem correr, ainda ouve os passos atrás dele. Não importa onde esteja, se está indo trabalhar, no mercado, ou dentro de casa, sempre que está sozinho e o silêncio é absoluto, os passos começam. Às vezes, ele sente a presença parada no final do corredor. Outras vezes, vê vultos refletidos no vidro do micro-ondas. E o pior, já não tem certeza se é ele mesmo quem está andando, ou se é o outro, que assumiu seu ritmo, sua respiração, sua identidade. Você já parou para pensar em quem, ou o que pode estar te imitando enquanto você corre? E se em alguma dessas noites, esse reflexo resolver deixar de apenas seguir, e resolver tomar seu lugar? Se essa história te arrepiou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que corre à noite. Mas avise, nunca corra com fones de ouvido. Porque quando o som parar, você vai querer ouvir o que está atrás de você. Você já teve a sensação de estar sendo perseguido, mas, ao olhar para trás, não havia ninguém? Rafael era um ultramaratonista dedicado. Treinava para competições de resistência há quase 5 anos e tinha uma rotina rígida de treinos, dieta e descanso. Recentemente, decidiu intensificar os treinos noturnos, buscando simular as condições extremas das provas de longa duração. Começava a correr às 2 da manhã, atravessando bairros inteiros enquanto a cidade dormia. Mas naquela noite, uma densa neblina cobria as ruas de Curitiba, e um silêncio sufocante tornava tudo mais denso do que o normal. Rafael, no entanto, não hesitou. Ajustou a faixa de suor na testa, ativou o GPS no relógio e começou sua corrida habitual. O que ele não sabia era que aquela madrugada não traria apenas cansaço físico, mas algo muito mais perturbador. Uma lembrança que não era dele, uma dor que não era sua, e um destino que já estava traçado bem atrás de cada passo que ele dava. Rafael seguiu pela Avenida Getúlio Vargas, passando por padarias ainda fechadas e pontos de ônibus vazios. Seus passos ecoavam forte no asfalto molhado. À medida que avançava, a neblina se tornava mais espessa, até que ele não conseguia ver 5 metros à frente. Mas Rafael era teimoso, e continuou. Foi quando começou a notar algo estranho no GPS. A rota que ele mesmo programara, que deveria ser uma volta circular, estava registrando um traçado em linha reta, como se estivesse apenas indo, sem nunca retornar. Parou por um instante para checar o relógio, achando que era apenas um bug do aplicativo.
Mas não era. O relógio não exibia mais a hora. Apenas uma frase em letras vermelhas: ele está perto. Rafael franziu o senho. Desligou e ligou o relógio. Nada mudou. Então ouviu. Não passos, mas uma espécie de arrasto, como se alguém caminhasse com os pés descalços sobre pedras, logo atrás dele. Virou-se rapidamente. Ninguém. Apenas a neblina, branca, espessa e sufocante. O suor escorria por sua têmpora, e pela primeira vez em anos, Rafael sentiu medo. Aumentou o ritmo, agora correndo mais por instinto do que por disciplina. As casas pareciam iguais, repetidas, como se ele estivesse preso em um looping. E então, de repente, viu algo que o paralisou. À sua frente, um homem. Magro, alto, vestindo uma roupa antiga de corrida, desbotada, suja. O rosto era pálido, mas os olhos eram 2 buracos escuros. Rafael tentou recuar, mas o homem também começou a correr, na mesma velocidade. Mesmo passo. Mesma respiração. Era como se estivesse imitando cada movimento seu. Rafael desviou por uma rua lateral. O homem fez o mesmo. Virou à esquerda. Ele também. Rafael, agora desesperado, entrou em um beco entre 2 prédios comerciais. Escondeu-se atrás de uma lixeira metálica, com o peito arfando, tentando se controlar. O som dos passos cessou. Mas então veio o cheiro. Um odor de mofo, de carne queimada, de algo morto há dias. E quando olhou para o chão, viu pegadas. Pegadas de pés molhados. Começavam à sua frente e terminavam atrás dele. Como se a entidade tivesse passado por ele. Rafael saiu correndo como nunca havia feito. As pernas queimavam. O ar doía nos pulmões. Mas ele corria como se sua vida dependesse disso. E talvez dependesse. Saiu do beco, atravessou ruas, pulou calçadas, passou por praças, e só parou quando viu algo familiar. A entrada da própria rua. Correu até o portão de casa, destrancou a fechadura tremendo, entrou e bateu a porta. Só então percebeu que estava sangrando, pequenos cortes nos braços, como se algo tivesse arranhado ele no escuro. Foi até o banheiro, lavou o rosto, e ao levantar a cabeça, o reflexo no espelho não era o dele. Era o corredor, o mesmo homem, com a roupa velha, com os olhos vazios. Rafael gritou e caiu para trás. O espelho quebrou. O reflexo sumiu. Mas o pavor permaneceu. Durante dias, ele tentou seguir sua vida. Parou de correr. Mas então começaram os sonhos. Sonhos em que ele via o próprio corpo correndo, mas sem ele dentro. Sonhos onde ele não tinha olhos. Onde tudo o que fazia era correr. Correr sem parar. Hoje, Rafael vive recluso. Diz que, de madrugada, ouve o som de passos correndo no quintal. Sempre à mesma hora, 2h43 da manhã. Ele tentou gravar com câmeras. Tentou deixar o celular filmando. Mas sempre que vê os vídeos, tudo que aparece é ele mesmo, correndo. Mesmo quando jura estar dormindo. O relógio de GPS ainda está lá, preso numa caixa, trancada, sem bateria. Mas às vezes, ela se liga sozinha. E a tela mostra a mesma frase: ele ainda está perto. Se você corre à noite, cuidado. Talvez você esteja apenas cruzando o mesmo caminho daquele que nunca parou de correr. Se essa história te deixou com aquele frio na espinha, não esquece de deixar o like, se inscrever e comentar. Você correria se soubesse que algo... Ela só queria melhorar o condicionamento, mas acabou correndo por sua vida. Camila era uma arquiteta de 33 anos que sempre colocava o trabalho acima de tudo. Depois de uma bateria de exames, o médico deu um ultimato: ou mudava de estilo de vida ou seu corpo começaria a falhar. Motivada, decidiu começar a correr. Inicialmente durante o dia, em parques movimentados, com música nos fones e aplicativos de monitoramento. Mas seu novo projeto no escritório exigia horas extras, então ela trocou os treinos matinais pelas corridas noturnas.
Como morava em uma área tranquila da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, achou que não haveria problema. Montou uma rota simples, 2 voltas no quarteirão, passando por ruas residenciais calmas. Porém, na 3ª semana, tudo mudou. Foi uma simples troca de caminho, e uma série de eventos que pareciam coincidência. Mas não eram. Camila estava prestes a descobrir que nem todas as ruas dormem à noite e algumas abrem os olhos. Naquela noite, Camila terminou o trabalho mais cedo e, empolgada, decidiu aumentar o percurso. Em vez de dobrar à direita como sempre fazia, resolveu seguir em frente e explorar outras ruas. A cidade parecia silenciosa demais. Não havia carros, nenhum cachorro latindo, nenhuma luz nas janelas. Um breu uniforme cobria as calçadas e as casas. Mesmo assim, Camila seguiu. Ao passar pela rua Uruguaiana, notou algo peculiar. Todos os postes daquela rua estavam apagados, como se a energia tivesse sido cortada só ali. O estranho é que as outras ruas ao redor estavam iluminadas normalmente. Hesitou por alguns segundos, mas decidiu continuar. No meio da rua, avistou um senhor parado, vestindo um terno preto, chapéu e uma bengala. Ele não se movia, não falava, apenas olhava para ela. Camila tentou passar sem contato visual, mas quando chegou perto, ouviu um som seco, sussurrado, vindo dele. Você está indo longe demais. Assustada, acelerou o passo. Ao olhar para trás, ele não estava mais lá. A rua estava vazia. Camila virou na próxima esquina e percebeu que algo estava errado. A rua não terminava. Era como se ela corresse em linha reta, mas nunca chegasse ao fim. As casas pareciam se repetir. As árvores. As calçadas rachadas. Um ciclo contínuo. E então ela começou a ouvir vozes. Não gritos, mas conversas abafadas, como se estivessem vindo de dentro das paredes das casas. Ela parou diante de uma residência específica. Tinha certeza de que já passará por ela antes 2, 3, talvez 4 vezes. A porta estava entreaberta. Uma luz fraca piscava no interior. Sem saber o porquê, se aproximou. Uma corrente de vento gelado saiu de dentro, e junto com ela, um cheiro insuportável de carne podre. Quando colocou a mão na maçaneta, ouviu uma respiração pesada atrás de si. Virou-se bruscamente. Nada. Mas, ao retornar o olhar à porta, ela estava totalmente aberta. Lá dentro, viu uma mulher sentada à mesa, de costas. Usava um moletom vermelho. Cabelos pretos. Era idêntica a Camila. Idêntica. A mulher virou lentamente o rosto, olhos negros como carvão queimado, boca costurada com linhas grossas. Camila gritou e correu, sem saber se estava fugindo de alguém ou de si mesma. Desesperada, correu em direção à rua de onde viera. Finalmente reconheceu um prédio, depois outro, e logo estava de volta ao seu quarteirão. Quando chegou em casa, entrou trancando todas as portas. Jogou-se no sofá, com as mãos tremendo, o coração disparado. Passaram-se minutos, depois horas. Tentou esquecer, mas às 13h22 da manhã, o interfone tocou. 1, 2, 3 vezes. Ela atendeu. Do outro lado, uma voz feminina, idêntica à sua, disse: "Você me deixou para trás." E desligou. No dia seguinte, foi à delegacia registrar o acontecido. Os policiais disseram que a rua Uruguaiana não existia naquela região. Não havia nenhuma rua com esse nome nos arredores. Camila procurou no mapa, no Google Street View, nada. Era como se aquela rua tivesse aparecido só naquela noite. Desde então, todas as vezes que ela corre, sente que está sendo observada. E, de vez em quando, vê sua sósia parada ao longe. Sem boca, mas com os olhos fixos nela. Camila abandonou as corridas. Voltou a engordar, perdeu o fôlego, mas diz que prefere isso ao terror que a acompanha desde aquela noite. Ainda hoje, ela sonha com aquela mulher sentada à mesa, olhando pela janela e esperando que ela volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Talvez a rua ainda esteja lá, escondida entre as sombras da cidade. Talvez
ela só apareça para quem ousa ir longe demais. Então pense bem antes de mudar seu percurso. Você pode acabar cruzando com o seu reflexo. E talvez ele não queira mais te devolver a vida. Se esse relato te prendeu até o fim, deixa o like, comenta se você teria coragem de correr por ruas desconhecidas à noite e se inscreve no canal. A próxima história pode ser sobre alguém exatamente como você. O que você faria se ouvisse alguém correr logo atrás de você, mesmo estando completamente sozinho? Rogério tinha 29 anos, era entregador por aplicativo durante o dia e atleta amador durante a noite. Sempre gostou de correr. Começou para aliviar o estresse e acabou viciado na sensação de liberdade. Morava em Manaus, perto da Zona Norte, em um bairro conhecido por suas ladeiras longas e ruas pouco iluminadas. Justamente por isso, preferia correr após as 22 horas, quando o fluxo de carros era quase inexistente e a cidade parecia estar em silêncio absoluto. Mas havia uma rua específica que ele evitava. A Rua das Palmeiras era conhecida entre os moradores como Rua dos Sussurros, e não era difícil entender o motivo. Lá, diziam que se ouvia passos, mesmo quando não havia ninguém. Rogério, cético e teimoso, nunca deu ouvidos a essas histórias. Até que, numa noite em que sua rota foi bloqueada por uma obra inesperada, ele decidiu encarar o caminho que jurara nunca seguir. E ali, naquela rua, descobriu que certas lendas existem por uma razão muito real e muito viva. A primeira vez que entrou na Rua das Palmeiras, Rogério notou que o som de seus passos parecia mais ecoante, como se o chão amplificasse cada batida dos seus tênis. Os postes piscavam com uma luz amarelada fraca, e algumas casas estavam completamente abandonadas. Mesmo assim, manteve o ritmo. Estava com os fones de ouvido, ouvindo uma playlist animada, tentando não pensar nas histórias que ouvirá desde a infância, relatos de pessoas que escutavam vozes chamando seus nomes, e outras que juravam ter corrido por horas sem sair do lugar. Mas Rogério era racional. Achava que tudo era psicológico, fruto de uma mente sugestionável. Até que a música parou. O aplicativo travou. E logo depois, seus fones emitiram um ruído estridente que o fez tirá-los imediatamente. Foi quando ele ouviu um som nítido, ritmado, idêntico ao seu. Passos. Logo atrás. Ele parou. E os passos também pararam. Virou-se rápido. A rua estava vazia. Nenhuma alma viva. Nenhum animal. Mas o som não havia sido da sua cabeça. Ele sabia disso. Sentiu isso. Continuou a correr, agora com o coração acelerado não só pelo esforço físico, mas pelo medo. Tentava não olhar para trás, mas a sensação de que alguém ou algo estava na mesma velocidade que ele, a poucos metros de distância, era insuportável. Dobrou uma esquina, outra, mas parecia não conseguir sair da rua. As casas mudavam, as árvores também, mas a estrutura da rua permanecia a mesma. Era como correr dentro de um looping. E os passos continuavam atrás dele. Até que, de repente, o som mudou. Não eram mais 2 pés. Agora eram 3, 4, 5 pares de pés batendo no asfalto atrás dele. E depois vieram as vozes. Sussurros baixos, difíceis de entender. Rogério forçou o ouvido e só conseguiu distinguir uma frase repetida várias vezes. Não pare. Não pare. Não pare. Quanto mais corria, mais a rua parecia se alongar. A única luz que via vinha de uma casa ao final do caminho. Uma casa que não deveria existir ali. Uma construção antiga, de madeira, com um alpendre largo e um balanço que se movia sozinho. Era como se a rua estivesse o conduzindo até lá. Quando finalmente chegou à frente da casa, os passos cessaram. O silêncio se tornou absoluto, pesado. Rogério, ofegante, se aproximou da porta que estava entreaberta. Empurrou-a com cuidado. Lá dentro, o cenário era o oposto do que esperava. A casa estava nova, bem cuidada, com cheiro de comida no ar. Na sala, viu uma fotografia em cima da lareira. Aproximou-se. Era uma foto dele mesmo, vestido com o mesmo short de corrida, a mesma camisa preta suada. Mas havia algo mais. Ao lado dele, 4 pessoas,
todas com rostos apagados, borrados como em uma pintura derretida. Tentou sair correndo dali, mas a porta havia desaparecido. Correu pelos cômodos, tentando achar uma saída, mas cada porta que abria o levava de volta à sala. Foi quando os passos recomeçaram, agora dentro da casa. Vindo do andar de cima. 1, 2, 3 pares, aumentando a cada segundo. Rogério se encostou no canto da parede, tremendo, até que a porta da frente se abriu sozinha, e ele correu. Mas, quando saiu, percebeu que ainda estava na Rua das Palmeiras. Nada tinha mudado. O céu estava vermelho, o ar denso, e lá no final da rua, viu a si mesmo, começando a corrida. De novo. Hoje, dizem que ainda é possível ouvir os passos de Rogério na Rua das Palmeiras. Sempre depois das 22 horas, sempre no mesmo ritmo. Quem passa por lá jura que ele está preso em um ciclo eterno, correndo sem nunca chegar ao fim. Alguns dizem que ouviram os sussurros, outros dizem que viram a casa, e ninguém nunca mais a encontrou no mapa. Se você for correr à noite, pense 2 vezes antes de encarar ruas onde até o silêncio parece observar. Porque pode ser que, na próxima esquina, você encontre alguém que já foi você. E talvez essa versão esteja te esperando para trocar de lugar. Se essa história fez você olhar 2 vezes pela janela, deixa o like, comenta se teria coragem de correr em um lugar assim e se inscreve no canal. Porque na próxima história, os passos podem estar dentro da sua própria casa. Correr pode te salvar de muitas coisas. Mas e se o perigo estiver justamente no ato de correr? Emanuel tinha 32 anos, era designer gráfico e costumava trabalhar em casa, onde o silêncio e a concentração eram sagrados. Morava sozinho em um pequeno apartamento no bairro do Cambuci, em São Paulo, e à noite costumava sair para correr pelas ruas do entorno, tentando compensar o sedentarismo das longas horas diante do computador. Seu percurso favorito era uma ciclovia que beirava a linha do trem desativado. Durante o dia, o local era movimentado, mas após as 23 horas, ficava completamente deserto, e era exatamente isso que Emanuel buscava. Liberdade. Distância de tudo. No entanto, algo começou a mudar em suas corridas. Primeiro foi um ruído estranho. Depois, a sensação de estar sendo seguido. Por fim, as aparições. Correr havia deixado de ser uma válvula de escape. Agora era uma armadilha, e cada passo dado parecia levá-lo para mais perto de algo que ele não podia explicar, mas que o perseguia noite após noite. Tudo começou numa terça-feira qualquer. Emanuel vestiu seu tênis, colocou a playlist de corrida e saiu para a pista. O relógio marcava 23 horas e 42. A lua estava parcialmente coberta por nuvens, e a ciclovia, com iluminação intercalada, deixava muitos trechos escuros. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. Mas ao passar pelo segundo quilômetro, notou uma luz estranha entre os trilhos. Parecia um farol antigo, de locomotiva. Curioso, diminuiu o ritmo e tentou focar melhor. Não havia trem. Nada ali deveria emitir luz. Quando se aproximou, a luz simplesmente apagou. Voltou a correr. E foi aí que ouviu os passos. No começo, pensou ser o próprio eco, algo comum quando se corre em áreas de concreto fechado. Mas os passos continuaram mesmo quando ele parou. Acelerou. Os passos também. Era como se alguém estivesse exatamente atrás dele, mas sem emitir nenhum som além do correr. Nenhuma respiração, nenhum tropeço, nada. Apenas os passos. E aquilo não era possível. Ele sabia. No dia seguinte, tentou seguir a rotina normalmente, mas não conseguiu dormir bem. Teve pesadelos com trilhos, luzes vermelhas e sons de ferro sendo retorcido. Ignorou. Noite seguinte, resolveu tentar novamente. Agora, com um spray de pimenta no bolso, só por precaução. Ao atingir o mesmo trecho, os passos voltaram. Mas agora vinham dos 2 lados. Da frente e de trás. Emanuel ficou paralisado. O farol de trem surgiu novamente, mas dessa vez em movimento, vindo diretamente em sua direção. Correu para fora da pista e se jogou no mato. O trem passou por ele, mas
Não fez barulho algum. Nenhum estrondo, nenhuma vibração. E quando olhou para trás, não havia mais trilho, nem ciclovia. Estava num terreno baldio, cercado por vegetação alta e prédios abandonados. Tentou voltar, mas o caminho parecia diferente. As luzes não existiam mais. O céu estava negro, sem lua. E os passos, agora estavam bem ao seu lado. Mas ele não via ninguém. Sentiu algo tocar seu ombro, gelado como metal. E então correu. Correu com tudo que tinha. Chegou em casa às 2h30 da manhã, com os joelhos ralados e a respiração quase falhando. Jogou o tênis longe e trancou a porta com cadeado. Decidiu que não correria mais. Nunca mais. Mas na noite seguinte, mesmo sem querer, calçou os tênis. Não sabia por quê. Algo dentro dele o empurrava, como se estivesse sendo controlado. Quando viu, já estava no portão, já estava na rua. E lá estava a ciclovia onde ela não deveria estar. A pista se estendia infinitamente à sua frente, agora envolta numa névoa densa e fria. Emanuel começou a correr sem perceber, os olhos marejando, o corpo se movendo sozinho. Os passos ao redor começaram novamente, dessa vez acompanhados de vozes metálicas que murmuravam seu nome. Cada curva da pista levava a um ambiente mais escuro, mais silencioso, mais morto. A última coisa que viu foi o farol do trem se acendendo à frente, desta vez com um som ensurdecedor. Emanuel correu até os pulmões queimarem. Mas foi em vão. No dia seguinte, o único sinal dele foi um tênis rasgado deixado nos trilhos enferrujados da linha morta. Desde então, corredores noturnos da região relatam ver um homem correndo sozinho pela ciclovia, mesmo quando chove, mesmo quando ninguém mais está por lá. Dizem que ele corre com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Outros dizem que se você tentar segui-lo, a ciclovia começa a se esticar, te levando para o mesmo lugar que levou Emanuel. Talvez não exista perigo maior do que aquele que se veste de rotina. Porque às vezes, o que parece saudável pode ser o que te prende num looping sem saída. Se essa história te arrepiou, deixa o like, comenta se você já viu algo estranho durante uma corrida noturna e se inscreve no canal. Porque na próxima história, pode ser você quem está sendo seguido por algo que nem deveria existir. Se um dia, durante uma corrida, você perceber que o passageiro desapareceu, não se engane. Ele ainda pode estar lá sentado bem atrás de você. Geraldo era motorista de aplicativo em Belo Horizonte e trabalhava sempre no turno da madrugada. Viúvo, sem filhos, ele enxergava nas corridas uma forma de fugir da solidão. Seu carro era limpo, silencioso e sempre com um cheiro discreto de lavanda. Mas naquela noite de quinta-feira, ele notou algo fora do comum. O sistema do aplicativo mostrou uma corrida com origem em uma estrada vicinal que ele conhecia bem, a Estrada do Curumim, um trecho cercado por mato fechado, com pouca iluminação, onde raramente alguém chamava carro. Ainda assim, ele aceitou. A corrida pagava bem e dizia que o destino era o centro da cidade. Quando chegou ao local, os faróis iluminaram um homem parado ao lado de uma cerca velha. Estava com um paletó cinza, uma mala de couro surrada e um olhar distante, como se esperasse alguém há muito tempo. Entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Geraldo perguntou para confirmar o destino. O homem apenas respondeu, sem sequer encarar o motorista: "Centro, por favor." A voz era rouca, pausada, e soava como algo fora do tempo. A corrida começou como qualquer outra. Geraldo tentou puxar assunto, mas o passageiro parecia imerso em seus próprios pensamentos. Não respondeu, não interagiu, apenas encarava a janela. Por alguns minutos, o clima no carro ficou denso. O rádio, que costumava tocar uma estação de jazz, começou a chiar. Então, silenciou por completo. Tentando disfarçar o incômodo, Geraldo olhava pelo retrovisor com frequência. A imagem do passageiro sempre parecia fora de foco, como se a figura dele não combinasse com o ambiente ao redor. Em certo momento, quando passavam por um trecho mais escuro da estrada, Geraldo jurou ver, pelo espelho, o rosto do homem se desmanchar por um segundo, como se estivesse derretendo. Ele piscou várias vezes,
achando que era coisa da sua cabeça. Mas o frio que subiu pela espinha era real. Quando chegaram ao centro, Geraldo parou o carro em frente ao endereço indicado. Olhou para trás. O banco estava vazio. Desesperado, Geraldo saiu do carro. Olhou ao redor. Nenhuma alma viva. Abriu a porta de trás, encarou o banco. Nada. Nenhum sinal de mala, de movimento, de presença. Ele então pegou o celular e foi conferir a corrida no aplicativo. Para sua surpresa, o trajeto constava como corrida cancelada. Mas ele sabia que havia dirigido por 20 minutos, com o homem sentado ali. Achando que talvez estivesse em um episódio de confusão mental, decidiu voltar pela estrada do Curumim para ver se encontrava algo que o fizesse entender o que havia acontecido. Ao passar novamente pelo ponto onde pegou o homem, parou o carro. Do outro lado da cerca, havia uma placa pichada e quase apagada. Curioso, ele se aproximou e limpou a sujeira. O que leu o fez congelar. Aqui morreu João Elísio, em 1977. Vítima de atropelamento, aguardando carona. O nome pareceu familiar. E então ele lembrou. O crachá na mala de couro que o homem carregava dizia justamente isso. João Elísio, funcionário público. A data da morte. Exatamente 45 anos atrás, naquela mesma noite. Desde então, Geraldo passou a evitar corridas em áreas afastadas. Mas o mais assustador veio semanas depois. Ele começou a sentir o banco de trás afundar levemente durante algumas corridas. Como se alguém estivesse sentado ali. Às vezes, durante a madrugada, via pelo retrovisor um vulto. Não com forma definida, mas com uma presença constante. Levou o carro ao mecânico, ao padre, e até a um centro espírita. Todos diziam que estava tudo bem, pelo menos com o carro. Mas Geraldo sabia que não estava sozinho. Certo dia, após uma corrida, uma passageira perguntou, assustada, "Senhor, seu irmão está com você?" Confuso, ele respondeu, "Não tenho irmão." Ela então apontou para o banco de trás e disse, "Mas ele estava ali o tempo todo, até agora há pouco." Depois disso, as aparições se tornaram frequentes. Sussurros, risos abafados, o som de uma mala sendo arrastada. E sempre, ao fim de cada corrida, o mesmo valor no aplicativo, R$ 19,77. Uma referência ao ano da morte de João Elísio? Talvez. Ou apenas um aviso de que aquela corrida jamais teve fim. Geraldo ainda trabalha como motorista, mas todos sabem que ele nunca está realmente sozinho dentro daquele carro. Alguns colegas evitam rodar com ele por perto, dizendo que o ambiente ao redor fica mais frio, mais pesado. Outros juram que viram alguém entrando e saindo do veículo sem abrir a porta. O que ninguém pode negar é que, desde aquela noite, o banco traseiro do carro de Geraldo parece ter um dono, um passageiro silencioso, invisível, que nunca saiu de verdade. Se você gostou dessa história e quer mais relatos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de olhar agora para o banco de trás? Te vejo no próximo vídeo. Se ninguém estiver te observando pelas costas. Alguns corredores noturnos correm por prazer, outros correm porque não têm escolha. Léo sempre foi apaixonado por corrida. Aos 35 anos, já havia participado de diversas maratonas urbanas e se preparava para uma ultramaratona de 80 quilômetros. Seu novo método de treino envolvia longos trajetos em trilhas isoladas, à noite, para testar seu corpo em condições extremas. Um dos percursos preferidos de Léo era uma estrada rural abandonada nos arredores de Curitiba. O asfalto rachado e a vegetação alta davam um ar de abandono total ao lugar, mas ele gostava disso. Sentia-se sozinho, desafiado e em paz. O que Léo não sabia era que aquela estrada tinha sido fechada anos antes, após uma série de desaparecimentos. Moradores da região chamavam o local de Estrada dos Gritos, por conta dos sons inexplicáveis que ecoavam entre os arbustos. Mas Léo nunca acreditou em lendas. Ele era movido pela lógica, pelo desempenho e pela superação. Pelo menos, até a noite em que o som de um grito real o fez perceber que estava correndo para algo que jamais entenderia. Na terceira semana de treinos naquele trajeto, tudo começou a dar errado.
Na primeira noite, um barulho estranho o fez parar no meio da estrada. Passos descompassados atrás dele, como se alguém corresse mancando, arrastando uma perna. Quando se virou, não havia nada. Pensou ser um animal ou imaginação. Na segunda noite, escutou sussurros que pareciam vir do mato, vozes que chamavam por ele, pelo nome. Isso o desconcertou. Ele estava sozinho, no meio do nada. Descartou a ideia de que alguém estivesse escondido. Quem estaria no mato às 2 da manhã, sem lanterna, chamando seu nome? A partir dali, começou a se sentir observado. Mesmo correndo rápido, tinha a sensação de que algo o acompanhava, nas sombras, sempre atrás. Quando parava, o silêncio era completo, denso, como se o mundo prendesse a respiração. E então, em uma noite de neblina espessa, ao passar por uma curva, viu algo de pé no meio da estrada. Uma figura escura, imóvel, com o rosto completamente coberto por um capuz. Ao piscar, ela desapareceu. Mas o medo não. Na noite seguinte, Léo decidiu levar uma câmera presa ao peito, para gravar todo o trajeto. Queria provar a si mesmo que tudo não passava de paranoia. Começou a correr por volta das 23 horas, com o céu limpo e o silêncio sepulcral da estrada ao redor. No minuto 17 do vídeo, o primeiro sinal, a imagem tremula, como se a câmera sofresse uma interferência. Um zumbido invade o áudio, e então, um grito, seco, agudo, inumano. Léo parou, confuso. Olhou ao redor, respirando forte. No vídeo, a figura encapuzada aparece por menos de um segundo no canto da tela, imóvel. Léo não a viu, mas o sensor da câmera detectou. Nos próximos minutos, o zumbido se intensifica e a respiração de Léo se torna ofegante. Ele começa a correr mais rápido, não por treino, mas por puro instinto. O vídeo termina com ele gritando e correndo em direção ao nada, até que a câmera cai no chão. Foi encontrada no dia seguinte por um grupo de ciclistas, mas Léo não. As buscas duraram uma semana. Bombeiros, cães farejadores, helicópteros, nada. Nenhum sinal de Léo. A única pista era a gravação da câmera, que viralizou nas redes sociais e atraiu a atenção de investigadores e curiosos. Especialistas tentaram analisar o som do grito captado pela câmera. Não era humano, nem animal. O áudio apresentava frequências impossíveis para o ouvido humano, como se algo de outra dimensão tivesse se manifestado ali. Depois disso, diversos corredores passaram a relatar experiências semelhantes na mesma estrada. Vultos, sons estranhos, interferências em equipamentos eletrônicos. A prefeitura instalou placas proibindo o acesso ao local durante a noite, mas nem todos obedecem. Dizem que Léo ainda está lá, correndo sem parar. Às vezes, motoristas afirmam ter visto um homem ofegante, com olhos esbugalhados, passando ao lado do carro no meio da madrugada. Ele corre com um olhar de puro pânico, como se fugisse de algo que nunca parou de persegui-lo. A estrada dos gritos continua lá, abandonada, esquecida, mas viva. Talvez seja só uma lenda urbana. Ou talvez você também escute o sussurro se passar por lá depois da meia-noite. E se escutar, corra. Mas corra sabendo que, às vezes, correr pode ser exatamente o que eles querem. Já ouviu falar de alguma estrada assombrada onde você mora? Deixa aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever, porque as próximas histórias vão fazer você pensar 2 vezes antes de sair para correr à noite. Correr à noite parecia a melhor parte do dia, até o momento em que a escuridão resolveu correr junto. Marina era fotógrafa e corredora amadora, uma combinação que levava a sério desde que se mudou para o interior de Minas Gerais. Longe do caos urbano, ela redescobriu o prazer de correr por estradas de terra, ladeadas por pastos e, às vezes, trilhas que cortavam pequenos bosques. Seu trajeto favorito começava ao entardecer e se estendia até a completa escuridão, quando as estrelas pareciam descer do céu para guiar seus passos. Era um percurso de 12 quilômetros por uma estrada pouco usada, chamada de Linha Morta pelos moradores locais, um nome que ela achava curioso, mas não se importava. O que Marina também não sabia era que aquele trecho isolado já havia sido cenário de mortes inexplicáveis nos anos 70, quando um pequeno trem de carga descarrilou e matou todos os tripulantes. Desde então, ninguém morava ali, exceto por um casebre velho,
sem luz, onde ocasionalmente alguém dizia ver fumaça saindo da chaminé. Mas aquilo parecia lenda. Pelo menos, até o dia em que Marina resolveu explorar o caminho sozinha, sem celular, sem relógio, e sem a certeza de que voltaria. Na primeira meia hora de corrida, tudo correu normalmente. O céu estava limpo, e a lua iluminava o chão de terra batida. Marina sentia o vento no rosto, ouvia os grilos e o som ritmado de seus passos. Mas então, ao passar pela antiga linha férrea desativada, coberta por mato e trilhos enferrujados, algo mudou. O ar ficou mais denso, o som da natureza cessou, e Marina ouviu um ruído baixo, como o apito distante de um trem. Ela parou. Tentou rir da própria imaginação, mas o som persistia. Quando olhou para trás, viu uma luz amarelada vindo na direção dos trilhos. Não era forte como um farol moderno, mas tremulante, como de uma lamparina. A luz foi se aproximando, e com ela, o som de metal rangendo, como rodas enferrujadas girando nos trilhos. Marina correu para longe, mas a sensação era de que a luz também acelerava. O mais estranho, por mais que corresse, ela nunca parecia se afastar da linha férrea. Era como se estivesse presa em um loop. Foi quando percebeu que não estava mais sozinha. Do mato ao lado dos trilhos, surgiram figuras humanas. Caminhavam com dificuldade, os olhos sem brilho, as roupas sujas e rasgadas. Um deles parecia ter um pedaço de trilho atravessando o peito. Outro, faltava metade da cabeça. Eles não corriam, apenas andavam lentamente, mas sempre surgiam à frente dela, como se estivessem se duplicando, se materializando do escuro. A estrada que ela conhecia desaparecera. Tudo era mato e neblina, e a linha férrea agora parecia infinita, como se não tivesse mais fim. Desesperada, Marina gritou por socorro. E foi nesse momento que o trem surgiu. Não um trem comum, mas uma composição escura, coberta de ferrugem e ossos. As janelas mostravam rostos pálidos, encarando-a em silêncio. O apito final foi ensurdecedor. Ao olhar para trás uma última vez, viu a si mesma correndo. Só que seu corpo estava pálido, com os olhos vazios. Marina caiu de joelhos e tudo ficou escuro. Marina foi encontrada 3 dias depois, por um agricultor que passava pela região. Estava desidratada, com os pés ensanguentados, correndo em círculos ao redor do próprio carro, que estava estacionado a menos de 50 metros do início da trilha. Repetia a mesma frase: eles estão nos trilhos. Eles ainda estão no trem. Levou semanas para que voltasse a falar normalmente. Mesmo assim, evitava tocar no assunto. Sua câmera, que ela levava sempre presa ao colete, continha apenas uma imagem: uma estrada escura, iluminada por uma lamparina, e vários rostos borrados atrás. Ninguém conseguiu explicar como aquela foto foi tirada, já que a câmera estava desligada e sem bateria. Marina nunca mais correu. Nem sequer caminhava perto de trilhos. A estrada chamada Linha Morta foi interditada definitivamente pela prefeitura, mas curiosos ainda procuram, especialmente à noite, tentando ver a tal luz que vem surgindo dos trilhos. Alguns dizem ter conseguido uma imagem. Outros nunca voltaram para contar. A linha morta continua lá, escondida entre pastos e matagal. E se você ouvir o som de um trem vindo do meio do mato, corra. Corra para o lado oposto, mesmo que pareça estar tudo escuro. Porque pode não ser apenas um som, pode ser o chamado de um trem que ainda busca passageiros. Já passou por algum lugar que parecia estar preso no tempo? Comenta aqui embaixo. E se curte esse tipo de relato sombrio, se inscreve no canal, porque o próximo pode ser mais perto da sua cidade do que você imagina. Nem toda corrida noturna termina com a linha de chegada. Algumas cruzam direto para o outro lado. Felipe era um corredor experiente, mas com um vício incomum: ele só treinava à noite. Dizia que o silêncio da madrugada dava clareza à mente e foco ao corpo. Depois de se mudar para o litoral sul de São Paulo, escolheu uma região afastada para viver com mais tranquilidade e menos distrações. Uma casa isolada, próxima a uma reserva florestal, com apenas uma estrada de terra que levava até a cidade. E era exatamente por essa estrada que ele corria todos os dias, sempre entre as 2 horas e as 4 horas da manhã.
Um horário estranho até para quem trabalhava em turnos alternativos. Mas Felipe era metódico, disciplinado e, acima de tudo, cético. Não acreditava em lendas, muito menos nas histórias que os pescadores locais contavam sobre a noiva da estrada, uma mulher vestida de branco que aparecia nos arredores da reserva, pedindo carona. Ele dizia que era apenas uma tentativa barata de assustar turistas. Só que naquela madrugada em especial, a lenda resolveu correr ao lado dele. A noite estava abafada. Felipe resolveu sair sem camisa e com a lanterna presa na cabeça. Começou o trajeto como de costume, música baixa nos fones, respiração ritmada, pés deslizando na terra batida. Passou pelo velho marco da estrada, um toco de árvore queimado onde os moradores diziam que a noiva fora vista pela primeira vez. Riu sozinho. Correu mais uns 2 quilômetros quando sentiu algo estranho, o cheiro de flores. Um perfume doce, intenso, totalmente fora de contexto no meio da mata fechada. Desligou a lanterna e olhou em volta. Nada. Apenas o breu, o som distante do mar e o farfalhar das árvores. Continuou. O cheiro persistia. Então, no quilômetro 7, viu uma figura à frente, de branco, parada no meio da estrada. Pensou ser algum turista perdido. Reduziu o ritmo, tirou os fones. Mas assim que se aproximou, a mulher desapareceu, como se tivesse se desfeito no ar. Olhou para trás, e ela estava lá, de pé, encharcada, com os cabelos grudados no rosto e os olhos completamente negros. Felipe correu, mais rápido do que jamais correu na vida. Mas por mais que avançasse, a sensação era de que não saía do lugar. O cenário não mudava. As árvores eram sempre as mesmas. O marco da árvore queimada aparecia repetidas vezes, como se tivesse sido engolido por um loop, condenado a reviver aquele trecho. O som dos próprios passos se misturava a outro, mais leve, quase deslizante. Era como se alguém estivesse correndo atrás dele, sem encostar no chão. Quando arriscou olhar para o lado, ela estava lá, acompanhando seu ritmo, a centímetros do seu rosto. Seus pés não tocavam a estrada. Seu vestido balançava como se estivesse debaixo d'água. Felipe gritou. Mas o grito ecoou sem resposta. As árvores começaram a se fechar, formando um túnel. A luz da lanterna piscava. Em um momento de puro pânico, tropeçou e caiu. A mulher parou diante dele, inclinou-se e sussurrou algo que ele jamais conseguiria esquecer: "Me leva com você." Felipe acordou no hospital. Um casal de caminhoneiros o encontrou desmaiado no meio da estrada, sem roupa, sem sapatos, com arranhões por todo o corpo. Ele repetia palavras desconexas: "Vestido branco, não tinha olhos, correu comigo." Levaram semanas até que ele conseguisse explicar o que viu. Mas nunca mais foi o mesmo. Vendeu a casa, parou de correr e desenvolveu insônia severa. Evitava espelhos. Não conseguia ouvir barulho de passos sem entrar em desespero. O mais perturbador veio depois. Ao tentar apagar os dados do seu relógio esportivo, que gravava o percurso de cada corrida, notou algo estranho no mapa do último treino. Uma linha perfeitamente reta, indo em direção ao mar. O ponto final, um pier abandonado onde, segundo a lenda, a tal noiva se jogou depois de ser traída no altar. Felipe não lembrava de ter ido até lá. Mas no canto inferior da tela, havia uma foto. Um print automático tirado pelo app durante o trajeto. Mostrava ele correndo. E ao lado, uma mulher de branco flutuando a poucos centímetros do chão, encarando a câmera. Até hoje, a estrada permanece aberta, mas poucos têm coragem de atravessá-la durante a madrugada. Quem mora na região diz que, nas noites mais úmidas, o perfume de flores volta a tomar conta da mata, seguido de um sussurro pedindo carona. E você, teria coragem de correr por um lugar onde a próxima companhia pode vir do além? Comenta aqui o que faria se visse uma figura dessas te acompanhando na corrida. E se gosta desse tipo de história onde o sobrenatural espera no escuro, se inscreve no canal porque o próximo relato pode muito bem acontecer perto de você.